Livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos estar lendo os 13 primeiros versículos. Gênesis, capítulo 22. Que bom que você veio. Eu tenho a certeza que este culto é um divisor de águas na sua vida. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família nesta noite. Você crê nisso? Eu também creio. Gênesis capítulo 22. Quantos acharam, digam amém. Nos diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo-o adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Pode se assentar. Enquanto eu estava ali conversando com Deus e meditando sobre este texto, eu fiquei imaginando um texto ou um tema, se fosse necessário colocar na mensagem nesta noite. E se precisasse de um tema, o tema que eu colocaria nesta mensagem seria: quando eu trago os elementos para o meu culto, ele aparece. Você pode dizer para alguém: quando eu trago os elementos para o meu culto, ele aparece. O texto a qual hora acabamos de ler é um texto conhecido por todos nós. Quem nunca ouviu a história de Abraão e Isaque? Abraão, todos conhecemos como o pai da fé. Abraão foi um homem escolhido por Deus
para que através dele Deus abençoasse todas as famílias da terra. O capítulo 12 do livro de Gênesis começa nos falando a respeito do chamado de Deus para a vida de Abraão, que até então era Abrão. Quando nós lemos o capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vamos entender que Abraão estava ainda em Harã com a sua família. Quando Deus lhe aparece, ele faz uma grande promessa. Há de perceber que no contexto do capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus, ele faz uma promessa a Abraão. Mas quando nós vemos a vida de Abraão, nós vamos entender que pela história, Abraão, ele vivenciava no meio de ídolos. Segundo a história, vai dizer que seu pai Terá, ele era construtor de ídolos, edificador de ídolos. Terá, ele fazia ídolos para vender, ele era um construtor de ídolos. Então, nós vamos entender que Abraão, ele nasce no meio de uma idolatria. Abraão convive em um povo, em uma família pagã. Mas o que me chama mais atenção é que mesmo Abraão vivendo no meio de um lar, a qual as pessoas conviviam com ídolos estranhos, familiarizava-se com ídolos estranhos, Deus resolve escolher Abraão para um grande chamado e para uma grande obra. E isto me faz entender que, independente da onde Abraão estava, independente da família que Abraão veio, Deus achou graça em Abraão e escolheu Abraão para um projeto nesta terra. O que eu quero dizer com isso é que quando a palavra de Deus, ela veio até Abraão, eu não sei se ela veio em sonho, eu não sei se ela veio em visão, eu não sei se ela veio através de algum profeta, mas Deus se encarregou de fazer a palavra dele chegar na vida de Abraão e testificar o que Deus tinha para Abraão. Quando Deus escolhe Abraão, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da sua casa, sai do meio da tua parentela, larga tudo que você está vivenciando e vai para uma terra a qual eu hei de te mostrar. Eu imagino que Abraão até então, ele conhecia ídolos feitos de barro, ele conhecia ídolos feitos de madeira, mas quando ele entende que um Deus invisível fala com ele, ele começa a entender que esta voz não era a voz de qualquer Deus, que esta voz não era a voz de nenhum Deus que o seu pai havia construído ou havia levantado. Ele entende que a voz que chama ele para uma grande obra, essa voz estava testificando que aonde ele colocasse os pés, este Deus poderoso estaria presente com ele, abençoando, guardando, livrando e cumprindo a promessa a qual ele recebera da parte deste Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Abraão recebe esta promessa, Abraão sai de Harã e vai para a terra de Canaã. Quando Abraão vai para a terra de Canaã, Abraão para em Siquém. Quando Abraão para nas terras de Siquém, a primeira coisa que Abraão faz é levantar um altar ao Senhor. A primeira coisa, eu imagino, irmão, Abraão aprendendo com o pai dele: se o meu pai é construtor de deuses, eu vou levantar altar para o Deus verdadeiro. Se o meu pai levanta deuses
lugares a qual eu nunca ouvi a voz dele, a qual eu nunca senti a presença dele, eu vou começar a levantar altares para este Deus vivo, este Deus poderoso, este Deus que me fez a promessa. Abraão era um levantador de altares. Aonde Abraão estava, Abraão levantava um altar. Por quê? Eu imagino que Abraão pegou a promessa para a vida dele, quando Deus falou para Abraão: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. E não só isto, Abraão, tem mais: em ti serão benditas todas as famílias desta terra. Abraão imagina: agora eu não sou mais qualquer pessoa, agora eu sou um possuidor, agora eu sou um gerador de bênção. Abraão era um gerador de bênção. Abraão entendeu que através dele as pessoas seriam alcançadas pela bênção de Deus. Abraão entendeu que através dele as famílias seriam abençoadas. Deixa eu falar uma coisa para você nesta noite. Você sabia que através da fé em Jesus Cristo você também é um abençoador? Você sabia que através da pessoa de Jesus Cristo você também é um gerador de bênção? Eu não costumo fazer isso, mas toca pelo menos em duas pessoas do seu lado e diz para ele: você é um gerador de bênção. Diz, você é um gerador de bênção. Você é um gerador de bênção. Abraão entendeu que aonde ele estava, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Aonde Abraão chegava, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Eu imagino Abraão olhando e dizendo: eu saí de uma família idólatra, eu saí de uma família pecadora, mas quando eu recebi o chamado, a maldição que estava na minha vida, ela se transformou em bênção. Agora onde eu coloco o pé, Deus abençoa. Aonde eu toco, Deus abençoa. Toque alguém aí do seu lado nesta noite. Aonde eu coloco a mão, Deus abençoa. Por quê? Porque você é um gerador de bênção. Abraão entendeu. E se você entender nisso, você vai sair daqui abençoado nesta noite. Aleluia. Abraão é um gerador de bênção. É por isso que aonde Abraão chegava, Abraão levantava um altar ao Senhor. Abraão invocava o nome do Senhor. Abraão invocava o Deus Todo-Poderoso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. É gerador de bênção. É gerador de bênção. Quando eu entendo que eu sou um gerador de bênção, eu entendo que aquilo que Deus tem para a minha vida, de alguma forma, tem que impactar quem está ao meu redor. Aquilo que Deus tem para a minha vida, de alguma forma, tem que impactar quem está ao meu redor. Se é o meu ministério tem que impactar quem está ao meu redor. Se é a minha casa tem que impactar quem mora ao meu redor. Se é a minha família, aonde a minha família coloca o pé, alguém tem que olhar e tem que dizer: ali é abençoado, ali é servo, ali é crente, ali tem Deus na vida, ali tem bênção na sua vida. Quando Abraão entendeu isto, Abraão olhou e disse: eu não posso deixar de mostrar para os povos desta terra que este Deus que eu levanto o altar é o Deus que me escolheu para uma grande obra. Só que tem uma coisa, irmão. O tempo passou.
A Bíblia diz que quando Abraão chega em Canaã, Abraão levanta o altar. Quando Abraão chega em Betel, Abraão levanta o altar. Mas a Bíblia diz que de repente a terra estava passando por uma fome muito grande. Aí a Bíblia diz que Abraão vai para o Egito. Só que quando Abraão chega no Egito, Abraão não levanta o altar. O que Abraão faz quando Abraão chega no Egito? Abraão mente. Em vez de Abraão levantar o altar, ele prefere mentir. Aí eu entendo que quando ele mente, ele vai se lembrar do altar. Só que quando ele lembra do altar, é tarde demais. Por quê? Porque mentira não combina com altar. Altar e mentira não se entrelaçam. Quando Abraão chega no Egito, a primeira coisa que ele faz: ó, Sarai, você é muito bonita, você é muito bela, e vou fazer um negócio. Eu não vou levantar o altar aqui não, porque aqui ninguém precisa saber que eu sou crente. Eu não vou levantar o altar aqui não. Vamos fazer o seguinte: você vai se apresentar como a minha irmã, porque há de ser que por causa da promessa, ou por causa de você, alguém queira arrancar a minha vida. Então é melhor viver debaixo da mentira e usufruir bens para nós, do que levantar o altar ao Deus Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz que ele não levantou o altar, ele contou mentira. Aí quando ele conta mentira, o que acontece? A Bíblia diz que Faraó chega, olha Sarai, deseja ela e fala para Abraão: Abraão, a sua irmã é bonita, e por causa disso eu vou te abençoar, eu vou te encher de bens, eu vou te encher de gado, eu vou te encher de riqueza. Aí a Bíblia diz que por causa da mentira, Abraão prosperou na terra do Egito. Aí eu descubro na Bíblia que nem toda prosperidade ela vem de Deus. Nem tudo aquilo que nós conseguimos na vida provém de Deus. Por quê? Porque Abraão mentiu. E quando ele mente, ele recebe bens. Aí eu imagino Abraão olhando, dizendo: rapaz, o negócio está bom. Eu contei uma mentirinha, ganhei muito. Eu contei uma mentirinha, ganhei dinheiro, ganhei fama, ganhei posição. Vou continuar neste negócio. Só que tem uma coisa, irmão: você pode até ganhar recurso debaixo da mentira, você pode até ganhar cargos debaixo da mentira, você pode até usufruir de bens debaixo da mentira. Só que enquanto você está usufruindo embaixo da mentira, o altar está sendo esquecido, Deus está sendo deixado de lado, Deus está sendo deixado de adorar. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é deixar o servo dele sem levantar altar para ele. E aí, pregador, o que eu tenho que fazer? Aí você aprende igual Abraão fez. Quando Abraão saiu do Egito, a Bíblia diz que ele voltou para Betel, e ele voltou a invocar ao Deus Todo-Poderoso, como ele fez no princípio. Ele voltou lá no início, aonde ele tinha erguido o altar. Saiba de uma coisa, irmão: eu não sei do jeito que está o seu altar nesta noite, mas uma coisa eu sei: Deus marcou este culto para nos dizer: está na hora de voltar a levantar altar. Está na hora de voltar a levantar altar. Eu não sei como o seu altar está, mas eu sei de uma coisa: Deus está sentindo falta daquela fumaça que se levantava quando você sacrificava no seu altar. Esta é a noite de você levantar altar e voltar a adorar a Deus como você adorava antigamente. A Bíblia diz que quando passa o tempo, Deus continua fazendo promessas a Abraão. Mas uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? Abraão cai no modismo de novo.
do capítulo 13, pastores, até o capítulo 22, você não vai ver Abraão levantando altares de novo. Abraão se ocupa com tantas coisas que esquece de levantar altar. Abraão se ocupa do seu chamado, das suas obrigações, daquilo que Deus queria para ele, que Abraão se preocupa mais com a promessa do que com a presença, mais com o chamado do que com a presença. Ai, irmão, eu sei que é bom profetizar, eu sei que é bom pregar, eu sei que é bom ter cargo, mas saiba de uma coisa: Deus está dizendo, não é maior a promessa do que a presença. É noite de inverter o papel, colocar a presença como primazia e dizer: se a presença está comigo, eu sei que as demais coisas vão me acompanhar. Se a presença está comigo, eu não preciso me preocupar com aquilo que Deus falou, porque eu sei que vai acontecer. A Bíblia diz que por causa, isso é uma coisa minha, eu vou corrigir, a Bíblia não diz, é eu que imagino. Por causa da falta de altares que Abraão deixou de erguer, Abraão perde a sensibilidade espiritual do que Deus tinha para a vida dele. Sabe por quê? Porque quando Abraão para de erguer altares, a primeira coisa que Abraão falha é o quê? É ter um filho antes da hora. Deus havia feito uma promessa para Abraão: Abraão, eu te darei um herdeiro. Você não vai precisar de mordomo da sua casa para tomar sua linhagem, não. Eu vou te dar um filho. Mas a Bíblia diz que Abraão para de erguer altares, e quando nós paramos de erguer altares, nós ficamos vulneráveis a achar que tudo aquilo que se levanta é Deus que está fazendo, tudo aquilo que se levanta é Deus que está mandando. Ô irmão, tem muito, eu vou te dizer uma coisa, tem muito laço embrulhado de presente, tem muito laço embrulhado de presente. Tem muita gente por aí pegando presente, dizendo: é Deus, não é Deus nada, irmão, é o diabo, é cilada. Por quê? Porque deixaram de erguer altares. Quando não ergue altar, Deus não fala. Quando não ergue altar, Deus não mostra. Quando não ergue altar, cai em cilada. Se você parou de erguer altar, não coloque culpa em Deus. Deus não é culpado da sua irresponsabilidade espiritual. Deus não é culpado se você parou de erguer o altar. Deus não é culpado, mas se você ergue altar, Ele livra, Ele tira, Ele acoberta, Ele dá o livramento. Só para quem nesta noite veio disposto a erguer altar, levante a sua mão, adore a Ele nesta noite. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O tempo está corrido, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão procurando resolver os seus problemas nas redes sociais. As pessoas vão nas redes sociais e colocam lá os seus problemas, achando que outras pessoas problemáticas também vão se conduzir. Irmão, quem tem problema não vai se importar com o seu problema. Quem tem problema não está nem aí para o seu problema. Aí as pessoas se frustram, as pessoas se magoam. Mas deixa eu falar um negócio: o WhatsApp não cura depressão.
depressão. Não, o WhatsApp não cura a ansiedade, não. O WhatsApp não cura quem está sofrendo depressão, enfermidade, não. Sabe o que cura? É a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Em vez de correr para a rede social, corre para o altar, levanta o altar, se corrige, busca o altar. É por isso que Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque não é a rede social que cuida de você, não, é ele que cuida, é ele que guarda, é ele que tem vida, é ele que tem saúde, é ele que tem cura para você. É por isso que Abraão, quando ele para de erguer altar, ele começa a perder a sensibilidade espiritual da sua vida. Aí o que acontece? A Bíblia diz que quando Ismael nasce, passa-se 13 anos, Abraão não levanta o altar. Aí passa-se os anos, Abraão recebe a promessa e nasce Isaque. Quando Isaque nasce, eu imagino Abraão voltando toda a sua atenção para Isaque. Por quê? Porque Isaque era a promessa. Isaque era aquilo que Deus havia prometido. Abraão está longe do altar, mas Deus não volta atrás das suas promessas. Tem muitas pessoas assim, estão usufruindo das promessas, mas estão esquecendo o altar. Estão usufruindo daquilo que Deus prometeu, mas estão se distanciando do altar. O altar é o ponto fundamental para uma vida sólida com Deus nesta terra. Você pode usufruir a promessa que quiser, mas se você não tiver no altar, não adianta, irmão. Você pode usufruir de o que for que Deus prometeu, mas se você não estiver no altar, você está longe da presença, você está longe do caminho, você está longe de Deus. Mas nesta noite é noite de trazermos os elementos para oferecer um culto verdadeiro a Deus, um culto sincero a Deus, um culto a qual mova o altar de Deus para a nossa vida. É por isso que quando chega no capítulo 22, olha o que Deus fala para Abraão: Abraão, toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai para o lugar que eu te mostrarei, e lá sacrifica o teu filho a mim. Deus está dizendo assim: Abraão, eu te dei a promessa, eu cumpri a promessa na sua vida, mas só que tem uma coisa, Abraão, você está muito apegado à promessa, você está muito apegado àquilo que eu te dei, está esquecendo da minha presença, está esquecendo de quem te prometeu. Abraão já não levantava mais altares. Quando Isaque nasceu, eu imagino que Abraão largou de mão. O negócio de Abraão era Isaque para lá, era Isaque para cá. As pessoas estão sofrendo por causa daquilo que Deus prometeu para elas. Quantas pessoas se tornaram reféns de Isaques? Quantas pessoas se tornaram refém das suas promessas? Enquanto a promessa era somente verbalizada, havia uma busca, havia uma constância, havia um mover de fé. Mas quando a promessa ela se materializa, parece que as pessoas
levantam a promessa como um Deus. Quantas pessoas, irmãos, antes de casar era uma bênção, buscava, orava, jejuava, não faltava cultos. Aí Deus abençoa com o casamento, aí não vem mais para a igreja. Quantas pessoas andavam a pé na chuva, aí Deus abençoa com carro, aí já não é mais crente como antes. E se bobear, passa perto do irmão a pé, ainda acelera para não dar carona. Quantas pessoas estão vivendo escravos do seu ministério, porque antes buscava, estava presente, mas quando recebem a bênção de serem consagrados, aí não quer fazer mais por amor. Só faz se o pastor estiver perto, só faz se a liderança estiver perto, só faz se fulano estiver olhando. Mas Deus está falando nesta noite: eu vou te pedir de volta aquilo que eu te dei. Eu vou requerer de você aquilo que eu te prometi. E eu quero ver de você nesta noite se o teu amor está na minha presença ou se está naquilo que eu te prometi. A Bíblia diz que quando Abraão recebe a notícia, Abraão prontamente, ele entende e tem um discernimento de Deus. Opa, o negócio está errado. Eu passei muito tempo exaltando Isaac. Eu passei muito tempo com aquilo que Deus me deu, e eu estou esquecendo a presença dele de lado. Abraão, quando ele aceita o convite, ele aceita, e a Bíblia diz que no outro dia pela manhã, ele se prepara, ele parte para Moriá. Só que quando Abraão parte para Moriá, Abraão, ele foi movido de fé. Que fé? A fé de que se ele voltasse a erguer o altar para Deus, Deus, ao invés de tirar aquilo que lhe daria ou que tinha lhe dado, Deus iria abençoar, iria provar a sua fé, iria continuar com as tuas promessas sobre a sua vida. Não é à toa que quando Deus pede a Abraão para levar Isaac, Abraão não pensa duas vezes, Abraão não tosqueneja, Abraão obedece. Por quê? Porque Abraão entendeu que ali ele estava indo oferecer um culto a Deus e não a Isaac. Deixa eu só fazer uma pergunta nesta noite. Você não precisa responder para mim não, responde para você. Para quem você está oferecendo o seu culto? Quem te move lá na sua casa, você vir aqui cultuar? Qual é o motivo que você está aqui nesta noite? Porque tem gente que se está equivocado, achando que culto é prestado aqui. Não, irmão, culto você traz da sua casa. Culto você começa a gerar ele, não é quando você vem para a igreja. Porque tem gente que vem para a igreja, não tem nem tempo de ajoelhar para orar. O culto você traz de casa. É por isso que quando Abraão, ele recebeu a notícia, ele preparou a lenha, e ele disse para o moço assim: olha, nós vamos lá, e quando nós formos lá e sacrificarmos, nós vamos voltar. Sabe o que é isso? É consciência do que ele estava fazendo, é consciência do que ele estava oferecendo. Você tem consciência do que você oferece para Deus? É por isso, irmão, que Isaías profetizando,
Ele disse assim, Deus falando na boca de Isaías: o meu povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. Sabe o que quer dizer essa palavra? Tem um professor de hebraico aqui, se eu errar a palavra me desculpa, mas a palavra aqui no original quer dizer rataná. Esse coração quer dizer rataná, que quer dizer a intenção do coração. É por isso que quando eu venho para a igreja, Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe o que você veio fazer aqui. Deus sabe o que você está fazendo sentado aí nesta cadeira. Quando Abraão foi lá, ele sabia. Sabe o que me chama a atenção, irmão? É que o culto tem que ser para Deus, mas parece que nós estamos oferecendo culto para homem. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe o que você, quando você senta aí nessa cadeira, o que você está oferecendo. Deus sabe o que você, quando pega esse instrumento, o que você está oferecendo. É a intenção do coração que move o trono de Deus. Aí sabe o que me chama a atenção? Quem já prestou vestibular aqui vai saber. Quem vai lá fazer a prova do Enem sabe. Quando você chega lá dentro da sala, você pode ficar assim no telefone durante a prova. Quando você chega numa audiência, você pode sentar na frente do juiz e ficar batendo papo no telefone. E porque diante do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, nós queremos oferecer um culto de qualquer maneira para Ele? Parece que nós estamos na pracinha de Itacibá. Nós entramos aqui dentro para oferecer o melhor para Deus. Mas não dá para entender, irmão. Tem gente que o culto dele é no celular. Tem gente que o culto dele parece que a igreja é um playground. Ele desce ali, ele sobe lá, ele rodia por aqui, ele vai lá para baixo. Não tem constância, não tem culto. E Deus está olhando e está dizendo: cadê o altar? Cadê o altar? Cadê o altar? Cadê o altar? Tem corpo físico, mas o culto está longe. Quando Abraão vai para Moriá, a primeira certeza que ele tinha: eu vou lá, vou oferecer o meu culto e eu vou voltar para minha casa com a minha bênção. É um culto racional. É um culto movido de fé. Irmão, não sai da sua casa mocho, não. Não sai da sua casa magoado, não. Hoje está chovendo, eu não sei se o culto vai ser bom, eu não sei se o pregador vai ser bom, eu não sei se... Não, irmão, vem para o culto dizendo: ele vai estar lá. Se ele estiver lá tem graça, se ele estiver lá tem cura, se ele estiver lá tem milagre. É um culto racional. Abraão vai. Aí quando Abraão chega no pé do monte, Isaac olha para Abraão e diz assim: ô pai, ô paiinho, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aí o que me chama a atenção, sabe o que é? É que antes de falar isso, a Bíblia diz que Abraão pegou a lenha e colocou sobre Isaac. Lenha aqui, irmão, no contexto é oração. Lenha aqui no contexto é intercessão. Quando eu comecei a meditar nisso, sabe que Deus me perguntou: você tem colocado lenha sobre o seu Isaac? Você tem cobrido a sua família de oração? Você tem cobrido os seus filhos de oração?
Você tem cobrido a sua casa de lenha, porque tem muita gente que se preocupa com tudo, só não se preocupa em colocar lenha na casa, em colocar lenha na família. Aí você vai entender que a lenha eu não pego no caminho, eu pego quando eu saio de casa. É quando eu saio de casa. Eu não espero chegar na igreja para pegar lenha, eu pego quando eu saio de casa. Eu vou saindo de casa, vou dizendo: Senhor, abençoa aquele culto, Senhor. Senhor, salva a alma, Senhor. Senhor, cura a enfermidade, Senhor. Senhor, quando eu chegar naquele culto, que a tua presença esteja conosco. Abraão levou lenha. Quando Abraão leva a lenha, a Bíblia diz que ele fala para Isaac: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Porque Abraão tinha certeza que Deus iria prover o cordeiro. Porque Abraão entendeu que quando ele leva os utensílios do culto para a igreja, o cordeiro já está lá esperando. Quando eu saio de casa movido pela fé, quando eu saio de casa levando lenha, quando eu saio de casa com o fogo do Espírito Santo, quando eu saio de casa com o cutelo, que é a palavra de Deus, eu posso ter certeza, não pode estar meu amigo, não pode estar obreiro, não pode estar ninguém na igreja, mas quando eu venho movido dos utensílios para o culto, eu tenho a certeza que quando eu chegar aqui, ele já vai estar operando, ele já vai estar falando, ele já vai estar movendo. Deus nesta noite está movendo o céu em favor da tua igreja. Só quem crê levanta, coloque-se de pé nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus mandou Abraão levar Isaac no altar, para provar para Abraão que mais vale a presença, a obediência e o sacrifício a Deus do que a promessa. É por isso que Abraão entendeu, irmão, quando ele foi para o monte, ele lembrou do que Deus havia falado para ele no capítulo 17: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão lembrou: não adianta eu ter promessa se eu não tiver a presença. Não adianta eu ter promessa se eu não tiver no caminho. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu sei que eu te fiz promessa, mas Ele está dizendo: você tem que erguer o altar nesta noite, você tem que levantar altar nesta noite, você tem que reatar a presença nesta noite. Tem muita gente pulando de promessa em promessa, mas Deus está dizendo: a promessa não te leva para o céu, mas a minha presença te leva.